Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que foi reprovado em processo seletivo de mestrado deve estar pensando, e agora? O que eu faço? Esse áudio é para você. Pessoal, eu fui reprovado também. A primeira vez que eu participei do processo seletivo, não só no mestrado, foram tantas. Eu acho que eu tive tantas experiências na minha vida, algumas eu não obtive êxito inicialmente, mas eu sou uma pessoa com uma personalidade um pouco forte e eu me desafio muito, né? E eu gosto, inclusive, de um desafio. Eu acho que isso para mim me motiva até mais, né? Então eu acredito que a segunda vez que eu me preparei para o processo seletivo, eu estava, obviamente, muito melhor preparado do que em relação à primeira vez, né? Então isso me trouxe um pouco mais de energia, né? Porque isso mexe comigo. Eu acho que também deve mexer com você, né? Mexe, obviamente, com todo mundo, mexe com o nosso ego, né? A gente fica se perguntando, será que eu sou capaz? E eu sempre fui muito testado o tempo inteiro. Isso vem desde a minha família. E, por um sentimento de autoafirmação, né, eu sempre fui muito incisivo ali no que eu queria, os meus objetivos. Né? Eu sempre tentei ali, fiquei ali mais de uma vez e fiz um esforço sobre-humano para poder atingir o que eu queria e conseguir o que eu queria. E não paro enquanto eu não conseguir, enquanto eu não atingir. Né? Então eu acho que você deve pensar dessa maneira também para se motivar e ser aprovado. Né? E a vergonha de não ter sido aprovado de início, vergonha ou o fato de o arrependimento, né, entre aspas, de ter ali passado um tempo estudando sem sair, ou sem fazer determinado tipo de atividade que você gostaria, né? Como eu disse, utiliza estudo de argumento para você ser aprovado, né? Utiliza isso como energia, né, para te motivar da próxima vez, né? E isso funciona muito para mim, né? Eu deixo aí de reflexão para você. Mas onde, Anderson, eu errei? Né? Onde está o problema? Eu fui, o departamento não me deu nenhum resultado por escrito, eles não disseram quando que eu poderia ver a prova escrita, se eu errei na prova escrita ou no que eu errei, ou não tenho muita informação. O que eu faço? Primeiramente, ligue no seu departamento. É claro que você só vai conseguir esse tipo de informação próximo ao processo seletivo, né? Então, pergunte no departamento se há acesso às provas, né? Se vocês têm um feedback, perguntem se há um feedback em relação às entrevistas, em relação a alguma outra questão, e dialoguem com eles, né? Porque faz sentido que haja, né? Embora às vezes não haja muito critérios para reprovação por muitos departamentos, principalmente porque não há vagas para todo mundo. É aquilo que eu digo sempre. Pode ser que todos os processos sejam possíveis de ser realizados, mas como não há vaga para todo mundo, eles têm que dar uma nota baixa, mas não que aquela, para alguns outros pré-projetos, mas não que aquela nota revele a qualidade daquele pré-projeto, né? Na verdade, o que aquela nota pode revelar não é a qualidade do projeto, mas a concorrência em si. Então é por isso que muitas pessoas ficam surpresas, às vezes, com uma nota baixa. Eu já dei um exemplo em outro áudio de um cliente meu que foi aprovado com o mesmo processo numa instituição com uma nota alta, e ele foi reprovado em uma outra instituição federal com uma nota baixa. As duas instituições federais. E
isso a gente chegou a essa conclusão, né? De que não era o caso de problema ortográfico no texto, gramatical, não era um problema do pré-projeto, do cliente. E era na minha área de linguística, eu falo isso porque eu sou da área. Era um problema mesmo de para aquela outra universidade, a pesquisa dele não se alinhava ali mesmo, porque os pesquisadores não tinham. A linha de pesquisa dos pesquisadores não era naquele viés. Não tinha como base, né, não tratava muito, não era naquela direção. Diferentemente do outro departamento, que a pesquisa dele foi muito bem-vinda, né? Então, obviamente, alguma coisa deve ter sido reformulado após, né, reformulado após a entrada dele, mas eu quero dizer que isso é variável, né? Então, é preciso pensar isso. Tem todos esses critérios. Eu sugiro que você preste para mais de uma instituição, né? Se você não tem limitantes em relação ao Estado, se você gostaria de ir para outra cidade, de repente surgem outras oportunidades na sua vida, eu não sei. Eu me lembro, pessoal, em um processo seletivo, quando eu estava em Brasília, e eu conheci uma moça. No dia do processo seletivo, eu estava esperando um colega, eu fui apoiá-lo, e enfim. E ela chegou no último minuto de início da prova, né? Aliás, um minuto após terem fechado o portão, tipo aquelas histórias de Enem, sabe? Quando o aluno chega lá, o portão tá fechado, e aí o aluno começa a chorar, e ela começou a chorar. E eu percebi, né? E eu fui conversar e tal, e a gente trocou umas ideias, eu tentei confortá-la também, e ela me disse que tinha se preparado bastante e tal, assim, e esse sentimento, né, essa frustração aí, você vai ter que trabalhar lá e se preparar novamente, né? Se você acredita, como ela acreditava, que você tenha se preparado o suficiente e que o problema não foi do conteúdo, né, que foi um azar, aí, em virtude do tempo, do atraso, então não terá problema no próximo ano, porque você já tem domínio, tá tudo bem, então você na verdade vai tirar uma nota maior e vai provavelmente ser aprovado numa posição melhor do que o ano anterior, né? Vamos pensar aqui em alguns fatos concretos em relação ao seu pré-projeto. O que você pode ter errado, né? E eu recebo esses comentários de clientes e leitores. Pessoal, pode ser que o trabalho... Você pode me perguntar assim, Anderson, posso ter sido reprovado porque o trabalho estava muito mal escrito em relação à ortografia, gramática, em relação às normas da ABNT ou às normas que o programa propôs no edital? Olha, se o seu trabalho estiver muito mal escrito, ele provavelmente deve estar muito mal organizado ou muito sem pé nem cabeça, né? Mas alguns erros, né, são compreensíveis, né? O texto é um processo de construção, a linguagem não vai ser plena, né? Então isso daí é aceitável até certo ponto. Da mesma maneira, a questão da padronização. É claro que se você tiver um texto bem escrito, isso só vai trazer mais benefício para você, né? Uma pontuação maior. Mas eu acho que a relação aí não é pela escrita, a nota final, entendeu? É uma coisa mais sobre o conteúdo e a estrutura do gênero. Então, nesse sentido, você pode me perguntar assim, eu posso ter sido reprovado por causa das referências que eu coloquei ao final? Também não acredito que não, né? Porque os pesquisadores, a banca ali, ela não vai dar atenção para isso, porque você só... Depois que você entrar, a banca pode sugerir novas referências. O seu orientador pode trazer novas referências. Então não é uma coisa assim muito problemática. Não estou dizendo que não deva ter um cuidado na escolha das referências ao final do seu pré-projeto. Mas não vai ser mesmo a razão da sua reprovação. Então você já descarta também isso da sua cabeça.
Se você não encontrar a resposta do porquê, né? Que muitas vezes os departamentos não dão. Anderson, será que foi pelo cronograma? Provavelmente não. Mas pode ter algum problema no seu cronograma. Pode ser que eles digam, olha, o seu tempo aqui de coleta de dados é muito curto, ou é muito extenso, porque você precisa de 1 ano para coletar os dados. Ou de 1 ano e meio, essa pesquisa só vai durar 2 anos. Então você só terá 5 meses para analisar os dados, ou, enfim, como isso vai ser elaborado, entendeu? Mas não motivo de reprovação. De qualquer maneira, pense muito bem o seu cronograma. Anderson, pode ser a metodologia? Olha, não vai ser algo específico no trabalho, não vai ser um tópico específico que vai te trazer a reprovação. Não vai ser assim, porque na metodologia eu usei o método da área X ou o método de ciclano. É claro que se você trouxer uma coisa muito sem pé nem cabeça, que não faça o menor sentido ali, pode ser esse o motivo da sua reprovação. Mas com certeza, galera, é uma série de fatores que vai levar à reprovação. Não vai ser só a metodologia mal elaborada, não vai ser só a justificativa. Eu diria que em relação ao corpo do texto, o que pesa mais, né, no trabalho acadêmico, no desenvolvimento do pré-projeto, são os objetivos e o seu recorte. Né? E vamos pôr o método um pouquinho ali? Vamos pôr o método. Se você... Esses 3 elementos no pré-projeto são de importância extrema e eles precisam estar conectados muito bem e muito bem amarrados. É a mesma coisa, amarrado, conectado, enfim. Não só eles, as outras partes, mas eu diria que elas são as principais. Então, os maiores problemas eles podem ser identificados ali. Se você não recorta bem o tema, você não chega a lugar nenhum. Né? Se você não pensa o tema dentro da sua área, você também não chega a lugar nenhum. Pode até fazer propor um pré-projeto maravilhoso, mas se não for dentro do que o programa propõe ali, você está fora. Se você não articular os objetivos geral, específico a esse recorte também, eu não diria que você está fora, porque esses objetivos também podem ser reformulados, assim como as referências. Mas como eles são a base do resto do pensamento do trabalho, aí sim, né? A gente pode ter um problema nesse sentido. E a metodologia também, mas ela pode ser posteriormente reformulada. Né? Eu acho que não seria o mais importante a metodologia, mas ela se alinha aos objetivos e por aí vai. Uma coisa que talvez pese é no referencial teórico você dizer alguma coisa absurda sobre determinada teoria, sobre determinado teórico, sobre a sua área. Né? Ou vir com uma argumentação muito fraca, né? Não conseguir trazer subsídio científico para o que você vai dizer. Né? Ou ser muito incoerente em relação aos paradigmas da sua área, né? E não demonstrar domínio de conhecimento naquela área. Na verdade, o que traz a aprovação do pré-projeto, pessoal, como ele ainda está em processo de construção, não é nem a certeza de que está tudo muito bem elaborado, é mais a maneira que você pensa. Se você traz um pensamento científico, organizado, bacana, e não de ensino médio, se você consegue demonstrar ali o que é um referencial teórico, ou seja, explicar teorias científicas na sua área, as concepções de autores e conseguir identificar quais são os mais importantes, clássicos e contemporâneos, os grandes nomes e articular ideias, isso já é um grande passo, né? Porque é até aceitável um recorte não muito bem feito e um tema não muito bem proposto. Mas alguém que não consegue trazer essa articulação entre os autores e a ciência, fazer esse link, né, conhecer a sua própria ciência, a história da sua própria ciência, a maneira que a sua própria ciência pensa, e pensar minimamente em algo, criar algo, né, a partir disso, que seria o seu pré-projeto, isso já é muito complicado. Então isso já é um pé na frente, vamos
colocar dessa maneira, se você consegue fazer essa associação. E aí depois vem as outras questões, que seriam avaliar um objetivo muito bem recortado, ao tema e por aí vai. Eu quero dizer que terá problemas no seu pré-projeto, muitas coisas serão reformuladas sim, mas você precisa de uma estrutura, e essa estrutura está ali nessa parte do referencial teórico e do recorte do seu trabalho. Muito mais ali do que na gramática, muito mais ali do que na estrutura. Mas obviamente que a composição de tudo, né, vai trazer de tudo muito bem articulado, vai trazer a sua aprovação, né? É isso que eu tenho para dizer para você. Caso você tenha sido reprovado, você pode comentar no meu site também. Pode fazer perguntas, questionamentos, eu respondo. O link está aqui embaixo. Demora alguns dias, pessoal, para responder, porque eu recebo muitos e-mails e eu tenho que trabalhar, né? Então eu tenho que atender aos meus clientes e revisar os meus textos dos meus blogs e também dos meus clientes, enfim. E você também pode encaminhar o seu pré-projeto para a minha revisão, para o meu olhar, para que eu dê uma contribuição, né, para que eu aponte algumas falhas. Não espere que eu vá deixar o seu pré-projeto perfeito. Não é esse o meu objetivo, não é essa a minha proposta. Mas com certeza eu trarei muitas contribuições e isso vai aumentar a sua chance de ser aprovado, né, em relação à linguagem, em relação ao recorte. Não em relação ao conteúdo, a não ser que eu seja da sua área, e mesmo se eu for da área de linguística, eu sou de um ramo específico da linguística, pode ser que não seja o seu, mas eu também tenho conhecimento lendo muitos outros pré-projetos, então, de várias áreas, do direito principalmente, engenharia, saúde, sociologia, antropologia, muita coisa, muitos anos com revisão de textos de trabalhos acadêmicos, em contato com várias temáticas e várias pesquisas. Então, com certeza será um olhar diferenciado, né, de alguém que trabalha com isso. Não de um especialista na sua área, né, então eu não intervenho em conteúdo. Mas eu posso com certeza trazer uma boa contribuição para você, tá bom? Um abraço para todo mundo, sucesso e tchau, tchau.